Boa tarde. Hoje é 25 de julho de 2023 e nós estamos aqui para mais um evento do ciclo Interdisciplinaridades. O ciclo Interdisciplinaridades é uma das promoções do LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que tem membros do Brasil inteiro. Inclusive, daqui a pouco nós vamos dizer como você que está assistindo a essa palestra, seja aqui nesse momento, online, ou seja posteriormente através das nossas gravações, porque as palestras do nosso ciclo são gravadas na nossa página de YouTube. Vocês podem, do Brasil inteiro, fazer parte do LAPET. Depois vão ser dadas instruções para vocês sobre como fazer isso. O nosso laboratório ele promove diversos ciclos. Esse é apenas um deles. Nós promovemos o Monografias em Debate, o Teses em Debate. Os dois são muito parecidos. São convidados palestrantes, num caso que defenderam monografias interessantes em qualquer universidade do país, e apresentam essas monografias ou alguma questão que as atravessa. No outro caso, são palestrantes que defenderam dissertações de mestrado e teses de doutorado. E o ciclo de hoje, o Interdisciplinaridades, é um ciclo onde a gente privilegia muito o diálogo entre os diversos saberes. Então, é um ciclo aberto a uma grande possibilidade de palestras e suas diversidades de combinações entre saberes. Hoje, nós vamos falar sobre a escritora Conceição Evaristo, escritora mineira, ao mesmo tempo uma representante da força feminina na literatura, do negro, e que ascendeu com a sua literatura, conseguiu se projetar no espaço literário nacional, vinda de classes não privilegiadas. Ou seja, a gente vai ter uma oportunidade hoje para discutir questões diversas. Essa interseccionalidade, por exemplo, entre mulher, negro e trabalhador, por exemplo, as pessoas das classes populares, como elas se projetam na literatura. Temos muitas questões para colocar hoje. E a nossa palestrante de hoje, daqui a pouco eu vou apresentar, mas eu já vou antecipar que é a Francisca Cibele da Silva Gomes. Daqui a pouco eu apresento e vou passar a palavra para ela. Mas antes de fazer isso, eu vou passar a palavra para o Matheus, que é um dos membros do nosso laboratório LAPET, e ele vai dar alguns recados relativos ao LAPET, como vocês podem interagir nessa palestra, mas também como vocês podem interagir com o LAPET como um todo. Depois a palavra volta para mim e eu apresento a nossa palestrante de hoje, e vai começar a primeira parte do evento, que é a palestra. E depois temos a segunda parte, que é o debate que se estabelece entre todos os participantes. Matheus, nesse momento eu passo a palavra para você. Obrigado, professor. Boa tarde a todos os presentes. Basicamente, a nossa fala inicial aqui será dividida em 4 partes. A primeira é referente à informação sobre a lista de presença. No meio, basicamente ao final da apresentação da nossa querida Francisca Cibele, a gente dará a oportunidade para todos assinarem a lista de presença a partir de um link que será disponibilizado no chat. Pedimos atenção à assinatura desse link, desse formulário, porque são essas informações que serão enviadas a todos pela certificação via e-mail. Também pedimos um pouquinho de paciência com a certificação. Pode ser que ela demore um pouquinho mais do que 30 dias, mas a gente tem agido de forma bem expressa com essas certificações, mas se houver qualquer tipo de problema, dentro de um prazo de 30 dias, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente vai estar resolvendo. O segundo grande recado é sobre as nossas redes sociais. Elas são os principais
meios de informação sobre os nossos eventos. Eu vou colocar aqui no chat todas essas redes, e a gente pede que vocês possam estar tanto se seguindo, tanto participando, interagindo através delas, porque todas as informações relevantes ali serão postadas e também o acompanhamento pode ser feito por elas. Existe a possibilidade também de participar com um membro mais amplo, né, da comunidade do LAPETI. Para que isso possa ocorrer, vocês podem entrar em contato com a gente via e-mail. Vou estar disponibilizando também o e-mail no chat. E dentro desse e-mail enviar para a gente, para a inscrição, o nome completo, link do Lattes e o seu CPF, tá bom? Por fim, as perguntas, elas poderão ser feitas ao final da fala da palestrante. A gente tem 2 meios de transmitir essas perguntas para a palestrante. Uma é através da ferramenta da mão, né, que vocês conhecem aqui no Meet. A outra, se você não quiser falar, você pode digitar a sua pergunta no chat. Eu vou estar copiando aqui, vou estar aguardando. E quando chegar o momento das perguntas, eu também posso ler, eu estarei lendo essas perguntas para a Cibele, tá bom? Mais uma vez, uma boa palestra para todos. Professor. Então, nesse momento, eu vou apresentar a nossa palestrante. A palestra tem por título O Protagonismo Feminino Negro, Conceição Evaristo e os Contos do livro Olhos d'Água. Como eu vinha dizendo, essa será uma oportunidade importante para nós discutirmos esse espaço que é a literatura brasileira, que habitualmente é um espaço que, em certa medida, é um espaço hierarquizado, né, que privilegia autores ligados a determinadas classes sociais, a determinadas características. É um espaço, muitas vezes, masculino, que só aos poucos vem sendo ocupado, como deveria ser, pelo menos na sua metade, pelas mulheres, e é um espaço onde também temos problemas como o problema do racismo, o problema de resistência contra classes sociais, porque a literatura ela é democrática nesse ponto. O talento não escolhe classe social, não escolhe etnia, não escolhe sexo, não escolhe orientação, não escolhe nada. O talento surge em qualquer parte. Mas como nos projetarmos num espaço que, de certa forma, é hierarquizado quando a gente pensa, por exemplo, no espaço das academias de letras? Essa é uma questão para a gente pensar hoje. É um espaço, quando a gente olha para as academias de letras no país inteiro, e a academia de letras ao nível nacional, a gente vê muitas vezes um espaço que historicamente foi ocupado por homens brancos de uma classe superior, vamos dizer assim. Onde que estão todos os segmentos sociais, os mais diversos, os gêneros, as diversas gerações, os diversos segmentos de trabalho também que se projetam na literatura? Então, essa é também uma questão que a gente vai poder evocar um pouco hoje, porque a gente vai estar falando de uma escritora que venceu todas essas resistências. Conceição Evaristo, escritora mineira, negra, mulher oriunda da classe trabalhadora, e que conseguiu se projetar nesse espaço literário nacional também a partir de uma idade que há mais de 40 anos, também é um espaço que muitas vezes, se você não conseguir se projetar antes, numa idade mais jovem, às vezes também sofre resistência. Então, são muitas coisas para a gente falar, porque, ao mesmo tempo, a gente vai estar falando aqui de história da literatura, de história da cultura, mas também vai estar falando de história social, de história política, no sentido de que essas coisas se imbricam. Então, o nosso tema de hoje é muito rico para discutir todas essas questões, e quem vai apresentar a palestra é a Francisca Cibele da Silva Gomes, graduada em História pela UESP, graduanda em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí e membro do Laboratório Engendre, também do Piauí. Eu vou passar a palavra para ela, ela também pode apresentar qualquer coisa que eu
também tenha esquecido de falar sobre ela, e ela vai iniciar a sua palestra. A palestra dura esses 45 minutos iniciais e depois todos nós vamos poder interagir. Eu já vou começar colocando algumas questões e depois todos vocês que aqui estão presentes podem interagir ou levantando a mão e falando ou anotando suas questões no chat ao longo da palestra. E elas só vão ser retomadas depois, quando for a segunda parte do evento, que é uma das partes tão importantes quanto a parte da palestra, né? Que é onde a gente vai interagir, debater sobre o tema. Então, nesse momento, eu agradeço muito a presença da Cibele Gomes e vou passar a palavra para ela. E depois nós voltamos todos para o debate. Cibele, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu me chamo Cibele, eu sou graduanda em História pela UESP e atualmente eu estudo Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Faço parte do grupo Engendre, que estuda Gênero e Desenvolvimento. Esse grupo ele já tem mais de 15 anos de atuação e eu entrei recentemente. Também sou pós-graduanda em Educação EPT e hoje vamos tratar de um debate interessante e também muito necessário dentro da academia, que é a questão do protagonismo negro, sobretudo um protagonismo dentro da literatura de Conceição Evaristo. Neste caso específico, serão os contos que fazem parte do livro Olhos d'Água. Bom, essas são algumas obras que a autora já escreveu. Essas obras, elas trazem muito da experiência que a autora tem com a própria vida, as suas vivências, o que ela vai denominar escrevivência, que é escrever com base, tendo base as suas vivências, as suas experiências de vida, os seus sujeitos que ela interpretou ao longo dessa história, os seus parentes, os seus amigos, suas dores, os seus sofrimentos. Então, tudo que possa influenciar a autora, ela trouxe em sua literatura, ela trouxe nas suas obras. Dentre as suas obras estão Olhos d'Água, que é uma coletânea de contos, histórias de leves enganos e parecenças, poemas de recordação, Becos da Memória e Insubmissas Lágrimas de Mulher. Bom, essa é a obra que a gente vai tratar hoje aqui. Bom, introdução. A autora Conceição Evaristo, ela se tornou reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela sua singularidade autoral. A partir das suas escritas, ela trouxe o conceito de escrevivência, que é escrever narrações ficcionais a partir daquilo que ela vivenciou, das suas experiências pessoais, essas experiências objetivas e subjetivas que ela traz desde a sua infância, os seus momentos de lazer, de trabalho ainda na infância, os momentos em que ela viveu ainda na periferia de Belo Horizonte, quando ela morava em uma favela, o contato que ela teve com a sua mãe, com o analfabetismo de seus familiares, com o trabalho, com a ajuda que ela dava à mãe na realização dos serviços domésticos, mas também no próprio sustento da família, até sua participação nos movimentos sociais negros, cariocas, na sua vida adulta e acadêmica. Nesse contexto, a coletânea de contos que foi reunida no livro Olhos d'Água, ela aborda diversos temas. Esses temas, eles vão desde contexto de exclusão, de subalternização, assim como a ressignificação dessa identidade e a construção de uma identidade afro-brasileira, sobretudo a partir das suas personagens femininas. Esse contexto, ela traz a questão do lugar de fala, do sujeito negro, a mulher, homem, a criança, o idoso, dentro do seu contexto e falando a partir da sua experiência, daqueles problemas que ele vivencia, mas também das suas expansões, essas expansões que se dão a partir das trocas afetivas, dos relacionamentos, da felicidade, da fome, da miséria. Então, todas essas questões, elas vão transparecer dentro da obra de Conceição Evaristo. Então, como a gente percebe,
a obra dela não se trata de uma obra neutra, mas uma obra que carrega consigo diversos significados. Esses significados, eles engessam o leitor, eles envolvem o leitor e trazem ele para o contexto de uma maneira que a gente possa entendê-lo. Porque, apesar de ser uma leitura poética, ela traz essa questão muito forte da poesia dentro das suas obras, são obras de fácil entendimento, de fácil contato, leitor e obra, porque são obras que fazem parte do seu público leitor, de certa forma. A gente se sente envolvido, e esse envolvimento faz com que muitos leitores eles se emocionem, eles se sintam parte daquela obra, porque eles se veem pertencente a esses grupos que são subalternizados. Então, esse lugar de fala, ele transcende o livro, ele transcende, inclusive, os personagens. É isso que a autora ela propõe que a gente se envolva, que a gente se interconecte junto com a obra e o leitor. Para essa pesquisa, a gente vai traçar uma análise crítica a partir das identidades e dessas representações que vão ser construídas em torno do protagonismo negro, sobretudo das mulheres negras, essas mulheres que serão retratadas na obra, que vão partir dos seus contextos de flagelo, contextos cotidianos e periféricos, e que vão abordar questões da interseccionalidade entre gênero, raça e classe. Bom, a metodologia, esse estudo que eu vou apresentar hoje, ele surgiu de alguns artigos que eles estão em fase de diagramação em algumas revistas. Esses artigos, eles são críticos a partir desses contos que eu vou trazer aqui dentro dessa palestra. Bom, a metodologia, ela parte de uma pesquisa bibliográfica que vai tratar da questão da literatura enquanto objeto de estudo, os papéis que são desempenhados, não somente pelos personagens ficcionais, mas também os autores, como são retratados esses personagens e autores negros na literatura brasileira. A partir da ótica do protagonismo negro e do movimento de insurreição contra a estrutura dominante que é feita a partir desse protagonismo negro. Essas questões, elas são evidenciadas, por exemplo, na obra de Djamila Ribeiro, onde ela vai tratar da questão do lugar de fala, aquele lugar que é transcrito pelo seu próprio personagem, onde ele vai incorporar os problemas sociais e as suas próprias objetividades e subjetividades e se colocar enquanto sujeito dentro da narrativa, dentro do seu contexto social. Grada Quilomba, ela também vai tratar da questão do negro na sociedade. Então, são interpretações que vão se somar a essa análise. E também Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, ela vai tratar dessa questão da mulher negra na sociedade brasileira de uma forma mais crítica e de uma forma mais próxima ao leitor, porque ela vai tratar a partir de questões do cotidiano, questões que são elencadas nas vivências femininas do corpo, da mentalidade, questão gestual e a própria representatividade que a mulher negra tem dentro da sociedade. Não somente aquela representação que se tem dela, mas a que ela mesma constrói de si, entre outros pesquisadores. Para que fosse possível esmiuçar essa trajetória social e política da autora Conceição Evaristo, à luz de uma literatura crítica que trata das mulheres negras, homens, crianças, jovens e idosos dentro do âmbito ficcional, e também da representação que ela tem enquanto autora dentro das produções literárias. Nesse contexto, foi possível vislumbrar a questão do discurso e como esse discurso ele é proferido pela autora, de modo que traz a questão de uma cultura decolonial na sua produção, ou seja, uma cultura que vai partir do seu ponto de vista, vai construir a sua narrativa a partir desses sujeitos críticos, mas também das vivências que a autora ela construiu
ao longo da sua história de vida e história como acadêmica. A literatura brasileira. Então, a gente precisa ter em mente qual o contexto em que a autora ela se transcreve. Historicamente, no Brasil, o espaço que ele é destinado à autorrepresentação e ao lugar de fala da população negra, especialmente as mulheres, ele é marcado por esse silenciamento, essa indiferença que é provocada pelo racismo e pelo sexismo. O artista negro é uma minoria dentro das obras literárias, mas a mulher negra, ela tem o seu espaço ainda mais reduzido no que diz respeito à sua presença e à sua representação dentro dessas obras. Então, nas produções literárias brasileiras, a gente percebe muito a situação social do negro no país, a forma como ele se transparece e como ele é descrito a partir de visões daquelas pessoas que não são negras, ou que fazem parte de um grupo elitizado. Então, essa aparição, ela demonstra e ela evidencia a situação social acompanhada de percepções estruturais e simbólicas que dizem respeito ao contexto e tudo que envolve o contexto, assim como os corpos, como eles são marginalizados, degenerados e estereotipados. No entanto, a partir do século XX, sobretudo na década de 1930, que esses ícones eles são transformados, são postos em desconstrução, de uma maneira que possa evidenciar uma nova construção social a partir da vivência negra. Então, a mulher negra, ela passa a preencher esses espaços, mas esse nivelamento ele se dá a partir do papel secundário, ou quando a mulher negra ela não é escritora, ela é descrita por outros autores, não necessariamente por elas. Então, essa visibilidade da mulher negra enquanto protagonista, enquanto escritora, vai ser um processo em construção e que ainda está sendo construído. É um processo recente e que ainda está sendo construído de modo que seja possível diluir essas identidades e essas concepções estereotipadas acerca do que é ser negro no Brasil. Bom, a disseminação dessas imagens, elas invocam uma percepção de que as mulheres negras, elas ocupam um espaço que é destinado à exclusão, à marginalização. Elas são projetadas a partir de um olhar mais irrelevante, invisível, que se trata também da questão da sexualização ou da sua hipersexualização, que reduzem a sua expressividade a papéis secundários e a papéis invisíveis dentro das tramas. Então, são papéis que vão da sedução, da beleza e da resistência física, segundo Castilho, 2004. Então, para Quilomba, se vê que a população negra, o negro e a negra, eles são vistos como selvagens, como bárbaros, como serviçais, e as mulheres, elas ocupam posições invisíveis dentro do contexto social, sejam atreladas a papéis de serviço doméstico dentro das descrições, como também participando de locais de prostituição ou ainda como criminosos ou traficantes. Então, há essa marginalização da população negra que é atrelada a estereotipos de gênero, de trabalho e também de sexualidade. Quando alguém fala e olha para a mulher negra, ela não é vista como uma mulher, nem como negra. Ela é, desde o primeiro momento, identificada com a mulher negra, e isso traz vivências específicas para a forma como ela transita na sociedade e como ela é vista, e não necessariamente como ela se vê dentro da sociedade. Ela cria uma culpa e um sentimento de inferiorização, que traz insegurança e angústia. E essa angústia, ela se dá, sobretudo, de uma imposição externa. Que essa imposição, ela cria um distanciamento entre aquilo que a personagem, ela idealiza e o que ela consegue criar a partir dessa desvalorização, dessa intimidação, desse sentimento de incertezas, dessa ansiedade fóbica. Então,
isso causa humilhação, intimidação, decepção consigo mesma e com as expectativas que são criadas a respeito dela. Então, Neuza de Souza, ela vai trazer muito essas questões de como a mulher negra, o homem, a criança e o idoso, a idosa, eles se veem enquanto negros na sociedade. Então, eles tentam retirar essa característica de ser negro para incorporar um padrão branco, porque esse padrão ele é visto como sendo ideário, como sendo o certo dentro da sociedade. Então, esse sentimento, ele gera essa inferiorização, essa desvalorização dentro da sociedade. Então, essa questão, para a autora, é um marco do que ela vai tratar de ascensão social do negro na sociedade brasileira. Bom, a literatura, ainda falando sobre o contexto da literatura afro-brasileira. A partir da década de 1960 e 1970, a escritora Maria Firmina dos Reis, que ela foi nascida em 1825, ela vai ter a sua obra Úrsula sendo um grande referencial do movimento abolicionista e o primeiro livro escrito por uma mulher negra. Isso a partir de décadas do momento em que ela chegou a lançar um livro até o momento em que ela vai ter uma certa proeminência dentro do espaço literário. Então, a gente percebe o quê? Que ela foi uma autora que foi excluída, que foi desacreditada e que foi menosprezada, mesmo tendo um texto riquíssimo e valoroso para a própria literatura da época. Ela transitou entre uma mulher escritora, uma das primeiras mulheres que escreveram uma obra, mulher negra e escritora, para a mulher negra desvalorizada e esquecida. Então, ela levou muito tempo para ser reconhecida enquanto autora. E esse reconhecimento moroso, ele relata justamente o como a mulher negra, tanto personagem como escritora, ela sofreu um descrédito em relação ao seu potencial de trabalho, seu potencial de tornar a literatura circulante dentro do Brasil. Então, uma coisa que deve se ressaltar é que a autora ela utilizou pseudônimos no momento de publicação e que ela trouxe poucas publicações. Ela não teve esse reconhecimento cedo que fizesse com que ela pudesse publicar mais obras. Então, ter sido tarde fez com que ela publicasse menos obras, com que ela trouxesse menos as suas vivências para as suas escritas. Então, a gente percebe isso da forma como as autoras elas foram relegadas a segundo plano dentro da literatura brasileira. Nessa perspectiva, a gente não sente representada a diversidade negra, e, sobretudo, as mulheres, como elas são representadas. Quando a gente pensa na diversidade brasileira, a gente pensa na questão estética, na questão social, econômica, política e cultural. Mas essas questões, elas estão entrelaçadas, se a gente for pensar no conceito de interseccionalidade, com questões de gênero, raça e classe. Então, essas problemáticas, elas fazem com que as mulheres, elas sejam desprestigiadas nesses contextos. Sobretudo, as mulheres negras, quanto escritoras e quanto personagens dentro das tramas literárias. Bom, a literatura negra, ela necessita desse lugar de fala, necessita desse lugar de autorrepresentação das suas vivências. E é isso que a Conceição Evaristo ela traz. Ela traz as suas tessitudes narrativas, as suas vivências enquanto autora, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto escritora, enquanto participante de movimentos sociais. Ela traz esses discursos que ela viu sendo construído e que ela colaborou com a sua construção para os seus personagens, para construir a sua narrativa. Ela tece os seus tramas a partir das suas vivências, dos momentos em que ela trabalhou na favela como professora, dos momentos em que ela vivenciou na infância, ouvindo as falas dos adultos, vendo como a sua mãe ela trabalhava como lavadora de roupas para as pessoas mais abastadas. Então, ela viu o quanto essas mulheres, sobretudo as suas parentes,
tinha um valor para ela, porque ela sempre fala nas entrevistas que a representação feminina que ela teve foi uma representação muito forte, sobretudo da sua mãe, da sua tia, dos seus parentes mais próximos, porque ela sempre viu aquelas mulheres se distorcendo, se mobilizando para trazer o sustento para casa, mas também trazendo representações subjetivas, trazendo angústias, trazendo felicidades, trazendo experiências que ela ouvia e que ela trouxe para a sua literatura. Então, nesse contexto, a gente percebe muito essa questão do discurso, de como ela traz o discurso do anti-silenciamento, quando ela traz personagens que foram silenciados, ou que eram muito pouco abordados em obras literárias, ela busca romper com esse silenciamento, com esse cerceamento de liberdade, com essa violação de direitos. Ela traz os seus discursos, ela busca promover essas rachaduras epistêmicas dentro da narrativa hegemônica. Ela amedronta, ela traz esse medo, esse receio para esses grupos dominantes, porque ela busca se distanciar da violência, da maneira que ela traz essas vozes que foram violentadas, ela traz esses contextos de opressão. Então, ela é uma autora ativa nesse aspecto, uma autora contemporânea que traz traços dos seus contextos sociopolíticos para escrever, tecer suas histórias, sendo histórias poéticas, sendo histórias narrativas na forma de prosa. Então, são escritas carregadas desse sentimento de revolta, desse sentimento de representação daquilo que ela vivenciou e daquilo que ela entra em contato a partir dos seus discursos, das suas leituras, da sua formação intelectual. Então, a autora, ela vai tecer as suas vozes narrativas, a partir dessas escrevivências, que é o conceito que ela vai cunhar. O cotidiano, ele é pródigo em situações em que o negro ele se vê diante de falsas alternativas, de insatisfações e de negação e afirmação do seu ego, de uma maneira que ele se sente explorado, se sente dominado e submisso. Então, a Conceição Evaristo, ela justamente faz o inverso, quando ela traz esses sujeitos que foram subalternizados e excluídos. Ela busca no sentido de romper com esse discurso dominante, trazer esses dominados para refutar os dominantes. Bom, agora eu vou trazer algumas questões acerca dos contos. São 15 contos que compõem a obra Olhos d'Água, e esses contos, eles trazem diversos aspectos. O primeiro deles se chama Olhos d'Água, ele vai cunhar o livro. Depois é o conto Ana da Venga, do Zuquerença, Maria, Quantos Filhos Natalina Teve, Beijo na Face, o Amanda, O Corpo Perdicida, Zaíta Esqueceu de Guardar os Brinquedos, De Lixão, Lúmbia, Os Amores de Quimba, Ei Ardoca, A Gente Combina de Não Morrer e A Luiá, A Alegria de Nosso Povo. Então, esses contos, eles vão variar desde protagonismos femininos, de mulheres negras, mas também de crianças, de moradores de rua, de pessoas que moram nas favelas, de mulheres que sustentam seus filhos sozinhas, mulheres que precisam acordar cedo e trabalhar no serviço doméstico, e que muitas vezes elas não voltam para casa porque elas sofreram algum tipo de violência e acabaram sendo mortas. Ela traz também as nuances daquelas pessoas que são soldados do tráfico, aquelas pessoas que trabalham no tráfico, trabalham nas favelas, que trazem essa questão da violência de uma forma mais subjetiva. Por que de adentrar na violência e como é difícil sair dela? Também traz as questões das crianças. Nesses contos, como, por exemplo, Zaíta Esqueceu de Guardar os Brinquedos, ela vai trazer duas meninas gêmeas que são nascidas em uma favela, têm uma vida muito dura e muito difícil. Elas ajudam a mãe no serviço doméstico
No entanto, elas se perdem a partir de uma figurinha que para elas simboliza a distração, simboliza o afeto, o carinho. Quando ela se perde, né, em busca dessa figurinha, ela acaba sendo morta em um tiroteio. Então, essa menina, ela traz consigo diversas inquietações. Ela precisa encontrar uma figurinha porque ela tem medo de sofrer algum tipo de punição em relação à mãe. E, ao mesmo tempo, ela vê essa figurinha como parte do seu ideário, porque ela constrói toda uma mentalidade acerca da importância dessa figurinha para sua própria distraimento em relação ao mundo. Ela também vai trazer diversas questões que vão desde a busca pela esperança, desde o primeiro conto em Olhos d'Água, e essa retomada da esperança em Aluiar a Alegria de Nosso Povo. Então, essa esperança, mesmo dentro de contextos de opressão, contexto de violência, é o que vai mover esses personagens. É o que inicia os contos e que termina o conto, sempre reafirmando a esperança como a única forma de superar esses contextos de opressão e se manter sobrevivendo dentro deles. Bom, a escritora Conceição Evaristo, ela é vencedora do prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura brasileira, em 2004, com a coletânea de livros Olhos d'Água. Essa coletânea, ela ressalta a dificuldade que as literatas elas têm enfrentado na publicação de obras, porque Conceição Evaristo, ela publicou suas obras tardiamente, então ela teve muitas dificuldades em conseguir publicar essas obras, a maioria ela teve que tirar do bolso mesmo, ela não conseguia uma parceria firme com editoras no momento de publicação das obras, e muitas obras, como por exemplo, Ponciá Vivêncio, ela acabou engavetando por um certo tempo e retomando depois de ter publicado Olhos d'Água, porque Olhos d'Água não foi a primeira obra que ela escreveu, na verdade, é uma obra recente, mas que acabou sendo publicada primeiro justamente por conta da questão financeira, do apoio que ela não tinha enquanto escritora. Ela ressalta essas dificuldades e a forma como ela resistiu em romper com esse silenciamento que era imposto através dessa estrutura racista. Ela ressalta que as mulheres negras elas tiveram uma performance tardia no que tange ao alcance dos seus direitos, não somente o direito de ser escritora, ser protagonistas nos romances e de escrever os seus próprios romances, mas também de publicar. Ela teve muita dificuldade, inclusive ela fala muito dessa questão em entrevistas e nos próprios prefácios que tem nos livros, ela fala dessa dificuldade que ela teve enquanto autora de publicar um livro, de ter reconhecimento, e esse reconhecimento ele acabou sendo tardio. A literatura, para a autora, ela é uma área mais dominada pelo homem e pela mulher branca, apesar de ter Maria Firmina dos Reis como a primeira mulher escritora negra. Nesse contexto, diversos sentidos eles podem ser construídos a partir de como a mulher ela interage dentro dessas nuances, sejam dançando, cantando, cozinhando, cuidando do corpo do outro, da madame e dos filhos dos ricos. Então, que a gente percebe a construção da mulher negra como sendo limitada a contexto de cuidado, de subalternização e de submissão. No entanto, essa literatura afro-brasileira é uma literatura que iniciou-se a partir dos escritores mais renomados, como, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, entre outros escritores, que iniciaram essa literatura afro-brasileira, uma literatura que tem como domínio a escrita e o protagonismo negro dentro desses contextos de opressão, mas também contextos de escrita ficcional. Então, a partir desses autores, é que Conceição Evaristo ela vai tomando abertura dentro dessas nuances, apesar de ser algo tardio, algo que ela ainda está construindo, mas ela tem um certo relevo dentro da literatura brasileira,
afro-brasileira, inclusive ela já publica suas obras em outros idiomas, como, por exemplo, inglês, espanhol, francês e também, mais recentemente, árabe. Talvez o modo como a ficção ela se revela mais intensamente na sociedade brasileira é a partir desse apagamento ou ignorando a forte presença dos povos africanos e seus descendentes na formação nacional. De uma forma que a representação da mulher negra nesse interior, desse discurso, ela é ignorada ou apagada. A ficção, ela ainda está ancorada uma imagem de um passado escravista, um passado em que a mulher negra, ela cumpre funções forçadas de trabalho, de corpo procriação, de novos corpos para serem escravizados, e ou corpos objetos de prazer do macho senhor. Percebe-se que a personagem feminina negra, ela não aparece como musa, heroína, romântica ou como mãe. Mata-se no discurso literário a prole da mulher negra. Não lhe confere nenhum papel no qual ela se afirme como centro dessa descendência. A personagem negra feminina é negada a imagem de uma mulher mãe, um perfil que aparece tantas vezes desenhados por mulheres brancas em geral. E quando se tem uma representação dela, é figurada a uma figura maternal que está presa ao imaginário de mãe preta, aquela que cuida dos filhos dos brancos em detrimento dos seus. Então, a Conceição Evaristo, ela tece diversas críticas a respeito de como as personagens negras, elas são vinculadas dentro dos discursos literários, ou seja, são discursos em que elas transitam entre mulheres que são apagadas e silenciadas ou personagens secundários, com pouquíssima visibilidade, ou que são atreladas aos cuidados das crianças, ao papel de escrava doméstica, ao papel que é geralmente vinculado à questão da inferioridade e à questão também da submissão. Como ouvir conversas de mulher? Ela vai tratar aqui nesse trecho de como ela incorporou as questões que ela traz no seu discurso. Então, ela traz os seus discursos a partir das suas vivências. Então, ela fala em ouvir o que as mulheres conversavam entre si. Então, falar e ouvir entre nós era talvez a única defesa, o único remédio que possuímos. Venho de uma família em que as mulheres, mesmo não estando totalmente livres de uma dominação machista, primeiro a dos patrões, depois a dos homens, de seus familiares, raramente se permitiam fragilizar. Como cabeças da família, elas construíam um mundo para si, muitas vezes distantes e independentes dos homens. E elas também se apoiavam entre si. Ela conta que, ouvindo as histórias dessas conversas entre mulheres, ela se despertou enquanto a escrita como transcendente da oralidade. Então, talvez tenha sido por isso que ela trouxe para os seus poemas e suas narrativas essas inquietações que partem da oralidade para a escrita. Bom, aqui é um trecho a questão bibliográfica dela. Maria da Conceição Evaristo, de Brito, ela nasceu em 1946, em uma favela da periferia de Belo Horizonte. Ela teve formação em uma escola normal. No início da década de 1970, ela mudou-se para o Rio de Janeiro, ingressou no magistério. Em 1976, ela iniciou a graduação em Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela acabou interrompendo em 1980, após o nascimento de sua filha, Ainá, que era portadora de uma síndrome genética rara, que fez com que ela demorasse um certo tempo para poder regressar na graduação novamente. Em 1990, ela publicou suas primeiras obras na coletânea Cadernos Negros, que era desenvolvida pelo Grupo Quilombo Hoje. Neste caso, ela apresentou muito dos contos que estão presentes aqui nos contos Olhos d'Água. Ela publicou inicialmente no Cadernos Negros do Grupo Quilombo Hoje. Ela também
finalizou o mestrado em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1996, e ela possui doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Aqui é um trecho do primeiro conto, que é Olhos d'Água, o conto que vai dar o nome à coletânea de contos. Nessa narrativa, ela vai trazer a história de uma mulher, já na fase adulta, que busca a lembrança dos olhos da mãe, daquela mãe que ela não consegue saber qual é a cor dos olhos dela, ela não consegue fazer essa distinção dos olhos, e ela busca incessantemente esses olhos, a cor desses olhos. Então, ao longo dos contos, ela vai trazer justamente essa abordagem. Quer saber qual é a cor dos olhos da mãe dela. Aí eu me lembrava também de algumas histórias da infância. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as minhas próprias infâncias. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sobre água solitária que fervia na panela cheirava cheio de fome. Parecia debrochar vazio do nosso estômago. Ignorava a saliva, sonho de comida. E era justamente nesses dias de par ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em um trono, pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos referência à senhora. Postávamos deitada no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta delas, cantávamos, dançávamos e sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava essas e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Então, a autora ela vai se lembrar dessas memórias da infância nesse cruzamento entre buscar a cor dos olhos e trazer lembranças que nem sempre são lembranças afetivas alegres, mas lembranças dolorosas, em que a mãe brincava com as filhas para distraí-las da fome, ou quando ela fazia labaredas, manobras com as crianças, para que as crianças esquecessem a fome, mesmo estando com fome. Então, ela vai buscar essa memória que vai trazer diversas concepções da sua infância, de como era uma infância dolorida, uma infância difícil, em que a mãe, sozinha, conseguia sustentar os filhos, conseguiu levar o sustento para as crianças e a manter a sua família unida e unificada. A importância que se dava à mãe como figura central dessa narrativa, desse sustento da estrutura familiar. A mãe como sendo a matriarca, centro da narrativa, e as filhas como sendo as crianças que vão depender dela até a fase adulta, ou até a juventude, quando elas começam a sair pelo mundo em busca de melhorias, mas sempre a lembrança da mãe é aquela representação maternal mais forte, mais centrada. O conto Ana da Veiga, ele vai tratar de uma mulher que vai se apaixonar por um homem que era um soldado do tráfico. De cabeça baixa, sem encarar os dois policiais à sua frente, da Veiga pegou a camisa e desse gesto se ouviram muitos tiros. Os noticiários depois lamentavam a morte de 2 policiais de serviço. Na favela,
Os companheiros de Davenga choravam a morte do chefe e de Ana Davenga, que morreram ali na cama, metralhada, protegendo com as suas mãos o sonho de vida que trazia na barriga. Em uma garrafa de cerveja cheia de água, um botão de rosa que Ana Davenga havia recebido de seu homem na festa primeira de seu aniversário, 27, se abria. Então, vai trazer a história triste desse casal que vai buscar a felicidade, mas que essa felicidade ela vai ser interrompida no momento de conflito com a polícia. Mas o que vai trazer de forma mais forte nesse trecho é como o noticiário retratou essa cena. Então, o noticiário lamentou a morte de 2 policiais, mas não lamentou a morte de 2 moradores da favela que foram metralhados e não trouxe nenhuma perspectiva dos 2. Quem lamentou a sua morte foram os moradores, conheciam a história deles, sabiam de suas vivências, dificuldades, os motivos que levaram ao tráfico, que levaram a essa vida dentro do tráfico de drogas. Então, Ana Davenga, ela sabia do que se tratava o serviço dele, mas mesmo assim resolveu que a vida seria melhor com ele do que sozinha. Então, por isso que ela vai adotar, inclusive, o apelido que ele carregava. Ele carregava o nome de Davenga, então ela resolveu que, a partir do momento em que ela fosse adentrar na vida dele, ela queria se chamar Ana Davenga. Ela queria uma parte dele perto de si, inclusive nos momentos em que ele não estava presente. Ele precisava se distanciar por uma questão de compromissos ou por uma questão de escapar da polícia. O conto do Zu Querença. Do Zu Querença é um morador de rua e que acabou enlouquecendo a partir das suas misérias e dos seus problemas que ela vivenciou ao longo da sua vida. Do Zu, naquele momento, ela entendeu o porquê do homem lhe dar tanto dinheiro. Entendeu o porquê de tantas mulheres e de tantos quartos ali. Entendeu o porquê de nunca mais ter conseguido ver a sua mãe e o seu pai, e de nunca, Dona Esmeraldina, ter cumprido a promessa de deixá-la estudar. E entendeu também qual seria a sua vida. E aí ficar. E entrando, sem saber quando e por que parar. Dona Esmeraldina arrumou um quarto para Duzu, que passou a receber homens também, Criou fregueses e fama. Duzu morou ali muitos anos, e de lá para cá, partiu para as outras zonas. Acostumou-se aos gritos das mulheres apanhando dos homens, ao sangue das mulheres assassinadas. Acostumou-se às pancadas dos cafetões, os mandos e desmandos das cafetinas. Habitou-se a morte como uma forma de vida. Os filhos de Duzu foram muitos, 9. Estavam espalhados pelos morros, pelas zonas e pelas cidades. Todos os filhos tiveram filhos, nunca menos que 2. Sempre os seus netos, 3 marcavam assento maior em seu coração. 3 netos que lhe abrandavam os dias. Angélico, que chorava porque não gostava de ser homem. Queria ser guarda penitenciário para poder dar fuga ao pai. Tático, que não queria ser nada. E a menina Querença, que retomava sonhos e desejos de tantos outros que já se tinham ido. Então, ela vai trazer essas lembranças, uma lembrança dolorosa de como Duzu, ela entrou em uma casa de prostituição e como foi difícil essa vivência dentro desse mundo, a partir dos momentos de silenciamento, em que ela via o sofrimento alheio e depois ela precisava se manter calada, porque ela não poderia dizer, não poderia expressar os seus sentimentos ou denunciar esses problemas, mas também ela vai trazer as vivências dos filhos, que foram muitos filhos, mas um distanciamento muito grande entre a sua profissão e os cuidados dos filhos. Mesmo assim, 3 netos, eles vão se destacar e eles vão trazer consigo as aspirações que ela mesma trazia quando na infância, porque ela adentrou nesse meio muito jovem e ela tinha esperança de ingressar nessa casa,
porque ela pretendia estudar. O pai dela sempre dizia que ela tinha cabeça para o estudo, mas quando ela entrou nessa casa, nesse local, ela viu que esse sonho se distanciou ainda mais, inclusive dos pais. Eles se distanciaram a ponto de não mais voltar, porque o sonho de poder estudar não se concretizar. O conto Maria. Eu acho que já está quase acabando o tempo. Eu estou cronometrando aqui. Aí eu vou falar um pouco do conto Maria. Maria era uma jovem que tinha filhos e que trabalhava como trabalhadora doméstica em uma casa abastada. E nesse local, ela havia ganhado alguns alimentos, e desses alimentos, ela queria levar para casa, ela estava pretendendo levar para casa, literalmente, os restos que sobraram dessa festa, para levar para casa para os seus filhos. No entanto, ela acabou adentrando no ônibus, e nesse ônibus ela encontrou o seu ex-esposo, o pai do seu primeiro filho. E, no entanto, esse sujeito, ele pretendia assaltar o ônibus, ele acabou fazendo isso, mas ele poupou Maria. Então, a partir de retirar Maria, de ser tratada como os demais passageiros que foram assaltados, eles começaram a levantar questionamentos em torno de quem seria Maria, se ela seria uma ajudante das pessoas que haviam assaltado, ou se Maria seria uma vítima, assim como eles. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela havia amado tanto. Ouviu uma voz negra, safada, vai ver que estava de coleiro com os dois. Outra voz vindo lá do fundo do ônibus acrescentou: calma, gente. Se ela tivesse junto com eles, teria descido também. Alguém argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira. Eu não fui. E não sei por quê. Maria olhou na direção de onde vinha a voz, que acordou a coragem de todos. Tornou-se a gritar. Aquela puta, aquela negra safada, estava com os ladrões. O dono da voz levantou-se e se encaminhou em direção a Maria. A mulher teve medo e raiva. Não conhecia assaltante algum. Não devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: lincha, lincha, lincha. Os passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. Então, a gente vê como Maria ela acabou sendo vítima desse descontentamento que foi gerado no ônibus. Então, ela foi linchada, ela não teve a oportunidade de voltar para casa, porque foi confundida com uma participante desse ato de assalto. Então, por ter sido confundida, ela acabou sendo morta e não teve a oportunidade de levar o alimento que ela sabia que era importante para as crianças e acabou perdendo a chance de vê-las novamente e ter contato com seus filhos, porque ela havia sido confundida com uma pessoa que pertencia ao crime e as pessoas que estavam ao redor, elas trataram Maria com total desrespeito e com muito preconceito em relação à posição que a Maria ela ocupava dentro do ônibus. Em relação ao horário, já passei do horário? Você poderia me avisar? Matheus, como é que a gente está? Acho que pode encaminhar, então, para uns 5 minutos de conclusão, pode ser? Pode. Aí a gente já parte para a segunda parte já. Que o quantos filhos Natalina teve, Beijo na Face, pontuou Amanda e o corpo herbicida. Aí esqueceu de cortar os roteiros.
Enfim, são 15 contos que vão tratar de diversas questões que tratam do como não somente as mulheres negras, mas as crianças, os jovens, eles se encontram dentro de ambientes periféricos e como essa questão da exclusão e da subalternização, ela afeta a vida desses sujeitos. Bom, em linhas gerais, a gente pode concluir que as narrativas de Conceição Evaristo, elas se empenham não somente no sentido de denunciar, de trazer à tona diversos estereotipos em torno do protagonismo negro, mas também ela parte da perspectiva da vivência, da sobrevivência que essas mulheres, que esses personagens, eles vão construir dentro dessas narrativas excludentes, essas narrativas marginalizantes e estereotipadas. Suas obras, elas têm um potencial muito forte de emocionar, de tocar as vivências em determinados contextos, porque ela assume o papel de expor, denunciar, mas também de ressignificar esse público que é palco das suas escritas, dos seus protagonismos, atribuindo voz àqueles que são silenciados, que são excluídos, mas também ela contribui para a construção da identidade própria dos seus personagens, e também enquanto autora, uma autora que se preocupa com as questões sociais, que está ligada fortemente a um discurso antirracismo e antissexismo, sobretudo quando ela traz essas vozes, que são vozes excluídas e silenciadas. Ela pretende justamente romper com o discurso dominante, ela pretende afugentar esses discursos, que são discursos opressores, em detrimento de uma perspectiva mais humana e mais decolonial. Então, eu agradeço muito a oportunidade, e essas aqui são algumas das minhas referências. Como eu já havia falado, esse trabalho aqui, ele, na verdade, é um artigo que está em fase de diagramação, e quando eu tiver ele já publicadinho, direitinho, aí eu posso até disponibilizar a todos. Cibele, desde já eu agradeço a sua palestra e um importante tema que você trouxe. Eu acho que, sobretudo, é um convite, né, para quem não leu ainda a obra de Conceição Evaristo, ler, né, porque realmente você trouxe aqui alguns textos, só alguns que você já comentou aqui, realmente já dá vontade de ler, de compreender o universo que ela representa, né? São realmente textos comoventes, né? Como esse último que você contou da Maria, né? Do personagem, que é um drama que bem real, né? Pode ocorrer, né? E certamente ocorreu em diversos momentos, né? Então tem esse primeiro lado importante, né? Que são os próprios textos que você trouxe aqui e o comentário sobre eles, como eles representam uma resistência, uma luta, um espaço de dar voz a esses personagens que são silenciados, né, na literatura. E uma outra coisa interessante que também você trouxe ao mesmo tempo, e eu queria também fazer algumas perguntas sobre isso, alguns comentários, né, é sobre a própria trajetória de uma autora mulher negra oriunda da classe trabalhadora. A trajetória de como é difícil também, no Brasil já é difícil você publicar, né, de uma maneira geral, pelo nosso, vamos dizer assim, pela realidade editorial brasileira, que muitas vezes incentiva o autor estrangeiro e não os nacionais. Publicar pertencendo vamos dizer assim, esses três estigmas, vamos dizer assim, né, que não deveriam ser estigmas, mas são, né, num espaço dominado por homens brancos de classe rica, digamos assim, né, num espaço editorial que, de certa maneira, é dominado
por esses três características: ser mulher, ser negra e ser trabalhadora, já implica uma necessidade de você ter que enfrentar uma resistência para produzir uma trajetória que você vai conseguir se tornar uma autora. Então, eu queria fazer uns comentários sobre isso. Eu também li, para me ambientar aqui, sobre a Conceição Evaristo, e eu estava lendo sobre o papel, não sei se você tem alguma informação sobre isso, mas eu achei muito interessante na trajetória dela, né, se tornando autora, o papel da mãe, né, que colecionava desde que ela era criança, ela já mostrava o talento literário, e a mãe colecionava os escritos, né, poéticos da filha, né? Então, eu achei muito interessante esse primeiro lugar importante para o autor, oriundo desses lugares estigmatizados, né? Que é a família, né? O lugar onde a família valorize aquele talento, né? Se você tem alguma informação sobre isso. Uma segunda coisa que eu vi de interessante na trajetória dela é que ela tenta, além de ela ser uma escritora, né, ela também vence numa outra área, porque ela vai também galgando os degraus acadêmicos, né, digamos assim, né? Ela vai se formando, fazendo a graduação, o mestrado, o doutorado. Isso também foi uma estratégia importante no caminho, nessa conquista de um espaço editorial. Fica também com uma pergunta. E uma outra coisa que é interessante que eu achei nessa trajetória foi esse diálogo com o grupo Quilomboje, né? Quer dizer, como é importante também para as pessoas e particularmente os que sofrem a resistência por motivos raciais, racistas, por motivos sexistas, por motivos de preconceito de classes altas contra classes baixas, como é importante também encontrar esse espaço coletivo, né, de apoio. Então, eu perguntaria se está correto a gente dizer que esses três lugares foram importantes: a família, a valorização no meio familiar e a conquista de um grupo também, né, de um espaço coletivo, de apoio coletivo, na tentativa de vencer uma resistência que existe no meio editorial. Por exemplo, eu li também na trajetória dela que ela tentou também entrar para a Academia Brasileira de Letras, né, que nitidamente é um espaço, né, dominado, né, e que só muito lentamente ao longo da história é que as mulheres foram conseguindo ocupar esse espaço da Academia Brasileira de Letras. E geralmente tradicionalmente é um espaço também que sofre esses mesmos, né, esses mesmos lugares, né, de domínio, né, que é o homem branco rico, digamos assim, né, na academia. E como que ela sofreu a resistência, né? Não entrou, né, na Academia Brasileira de Letras, apesar da tentativa, né? Então, se é possível também a gente tomar como exemplo a tentativa da Evaristo de entrar para a Academia Brasileira sem sucesso, como também uma mostra, né, de como esse espaço literário ele está hierarquizado, né, no caso brasileiro. E uma outra coisa muito interessante que eu achei na sua palestra é que, quando você estava comentando já os textos e a produção e os personagens e o lugar de fala, é como, depois de um autor que sofre todas essas resistências conseguir um espaço autoral, como ele ainda a luta não acabou ainda, né? Porque o autor conseguiu se projetar de alguma maneira, né? Então teve algumas autoras, mulheres negras, que conseguiram se projetar, né? Vai desde lá Carolina de Jesus, o Quarto Despejo e outras que você citou também, né? Chegando na Evaristo, naturalmente, né? Então, como depois de você conseguir conquistar um lugar,
de ser publicado, tornar-se um autor, ainda a luta continua, porque o meio editorial tenta impor o padrão de literatura que você vai escrever. Então, se seria correto dizer que essa luta continua, porque o autor ainda tem que lutar para escrever o que precisa escrever, porque o meio fica tentando, o meio editorial, né, que já tem os seus alvos editoriais em vistas, o seu padrão editorial, ainda tenta impor um certo padrão, ainda resiste à escrita daquele autor, que conquistou o seu lugar, mas ainda continua lutando para impor o seu padrão de escrita. Então, eu queria te devolver a palavra, depois desses comentários iniciais, para você comentar livremente, mas eu também fiquei... Aí é mais uma curiosidade, né? Porque eu vi que toda a sua formação vem do Piauí, né? O seu ambiente, o seu estado ao Piauí, de como que você entrou em contato com e você encontrou essa autora como seu objeto de pesquisa, sendo ela mineira, né? É claro, ela tem uma projeção nacional, como você mesmo foi estudando, mas isso é mais uma curiosidade, né? Mas eu devolvo a palavra para você fazer esses primeiros comentários, e já tem ali no nosso chat alguns comentários importantes, como tem um comentário muito importante que eu estava lendo do Marco Antônio Struve e comentários de outras pessoas. E todos que aqui estão assistindo também podem levantar a mão para fazer seus comentários ou escrever, alguns já escreveram, né? E a nossa equipe vai ler esses comentários também. Mas, nesse momento, eu devolvo a palavra a você para você fazer mais alguns comentários, que eu já coloquei alguns aspectos, e depois a gente volta também para a interação entre todas as pessoas. Então, nesse momento, eu devolvo a palavra para você. Professor, em relação à última pergunta, sua pergunta quais são as minhas motivações para ter tido contato com a obra da Conceição Evaristo. Bom, eu não conhecia a Conceição Evaristo até pouco tempo atrás, apesar da grande projeção que ela tem. Eu conheci através de um curso que tratava sobre letramento literário, e nesse curso ela é uma professora, doutora da UESP, curso de extensão, que geralmente os professores eles ofertam. Então, essa professora, ela trabalha no curso de letras da UF, ela é professora adjunta da UESP, e também ela é professora do programa de mestrado da UESP, em letras. Então, ela ofertou esse curso sobre letramento literário, e ela trouxe algumas obras de autores nacionais. Inclusive, o curso mais recente dela foi sobre autores piauienses. Mas no caso em questão da Conceição Evaristo, eu me apaixonei de primeiro, porque eu achei muito, muito envolvente. São contos que trazem muito do nosso cotidiano, das nossas vivências, das nossas questões pessoais, das nossas questões de contexto mesmo. E são contextos e são pontos muito, muito intrínsecos às nossas realidades, de subalternização, de exclusão. Então, foi uma relação muito íntima, muito profícula em relação aos contos da Conceição Evaristo. Inclusive, eu já li outras obras dela, não somente os contos, também a questão dos romances dela são excelentes. E também o senhor falou da questão da família, dos movimentos, da formação acadêmica. A família é a base das escrevivências de Conceição Evaristo, é onde ela vai fundamentar as suas experiências iniciais, o seu contato maior, principalmente com sua mãe, que apesar de ser analfabeta, ela conta em um artigo que quando a mãe dela desenhava os sóis no chão, com o dedo, ela ia desenhando na areia, ela se lembrava dos primeiros passos de letramento da mãe, no sentido de reproduzir a questão verbal, oral, no chão, desenhando com o dedo. Então, essas questões foram muito intrínsecas, a questão da família, das representações que as mulheres têm na escrita da Conceição, são mulheres que tiveram representação muito forte. A mãe, a avó, a tia que havia criado ela, inclusive a filha. A questão acadêmica foi fundamental para a Conceição Evaristo, mas também foi um período de grande sufoco para ela, porque ela acabou abandonando
certo tempo a graduação. Quando a filha nasceu, uma filha que possui uma síndrome rara, mas também foi o período em que o marido dela havia falecido, então ela precisou se distanciar da graduação, exercer um trabalho mais constante em termos de remuneração para sobreviver e para cuidar da filha, até que ela acabou voltando de novo para a graduação e ingressando no mestrado, posteriormente doutorado. Foi um período conturbado, um período difícil, em que ela precisou conciliar a maternidade com a produção acadêmica, com a vida dentro da universidade e com o trabalho, porque apesar de hoje em dia ela ser uma professora aposentada, ela trabalhou até certo tempo atrás, então esse trabalho ela exercia nas favelas, em locais periféricos, inclusive ela conta que muitos desses contos do livro Olhos d'Água, ela retirou de experiências em que ela viveu na favela, por exemplo, de Lixão. Ela disse que de Lixão, ela se lembra que foi um menino que vendia doces na favela, e ela se lembrou muito de construir algo a partir dessas experiências do cotidiano, porque ela utiliza as experiências do cotidiano para ficcionalizar, trazer para a ficção. E a questão do quilombo hoje foi também um divisor de águas, porque ela tinha muita dificuldade em publicar e ela teve essa oportunidade a partir dessa mobilização coletiva que foi representada a partir do quilombo hoje, sobretudo nos cadernos negros. Então, a partir desse período em que ela pôde publicar poemas, contos curtos, é que ela pôde adentrar um pouco mais no mercado editorial, que é um mercado elitizado ainda, que é um mercado muito difícil para os escritores negros. Ela até fala que ela conseguiu, mas ela conseguiu agora. Até pouco tempo atrás, ela ainda estava lutando para conseguir. Inclusive, ela ainda luta até hoje para se manter dentro desse mercado, que é um mercado difícil, ainda é um mercado elitizado, é um mercado racista e sexista. E é isso. Eu vou passar a palavra agora. Eu até depois eu também ainda tenho, né, alguns comentários, achei muito interessante, mas eu quero dividir com as pessoas e ver o que as outras pessoas também querem comentar, né? Então, eu vi ali, Matheus, que tem ali um comentário bastante importante do Marco Antônio Struve, né, que está sempre aqui com a gente aqui no Lapete. Não sei se tem outros anteriores. E não sei também se alguém gostaria de falar também. A gente vai alternar nesse momento entre quem quiser levantar a mão e fazer alguma pergunta e quem já tiver escrito no chat ou ainda quiser escrever o seu comentário através do chat. Como é que a gente está em relação às questões, Matheus? Professor, a gente tem duas questões levantadas pelo Martin Struve, eu posso ler, e aí a gente vê, né, como que vai ser depois dessas questões, pode ser? Só para informar, então, antes, durante a leitura e a própria resposta da Cibele, a gente vai disponibilizar também a lista de presença, tá bom? Então, pedir para todos ficarem atentos. Eu vou ler a primeira pergunta, que é a seguinte: de que forma a escrevivência é uma forma de ressignificar a escrita literária e a voz das mulheres negras, subvertendo os estereótipos e padrões dominantes na literatura brasileira? A escrevivência será sempre uma memória individual ou pode ser encarada também como uma memória coletiva e social? Como a literatura de Conceição Evaristo e outras escritoras negras contribuem para a construção de uma narrativa histórica mais inclusiva e diversificada? A Cibele, acho que já pode responder. Inclusive, Cibele, eu, aproveitando a pergunta do Struve, eu gostei muito, achei muito interessante o neologismo, né? O escrevivência, né? E que é um neologismo muito interessante que pode ser aplicado a muitos autores, né? Porque diversos autores fazem isso, né? Eles tomam os seus materiais a partir da vida, outros inventam, existem muitas estratégias autorais de produzir materiais criativos, mas uma delas é muito interessante, é essa
E eu achei muito interessante esse termo. E fica também a minha pergunta, é um termo, pelo que eu entendi, criado pela própria Evaristo, não é? Mas eu devolvo a pergunta a você, porque, junto com a pergunta do próprio Struve, né, que fez uma pergunta sobre as escrevivências, né? Então, a palavra é sua, Sibeli. Sim, as escrevivências, elas são, no caso dos textos, são memórias da Conceição, mas também são memórias de diversas mulheres que fazem parte desses contextos de opressão, são mulheres que são excluídas, que são recheadas de estereotipos, que são recheadas pelo olhar do outro em relação a elas, e que por isso elas não se manifestam, que elas são suprimidas e são excluídas. Então, a Conceição Evaristo, quando ela traz esse conceito novo, é um conceito que traz essas memórias subalternas, essas memórias da exclusão, para o campo literário, onde ele vai tomar mais visibilidade, vai dar mais espaço para essas vozes. Então, são memórias dela, mas também memórias coletivas, memórias que envolvem diversas outras mulheres, que são oriundas de contextos os mais diversos possíveis e que são excluídas, e que fazem parte desse universo. Então, a literatura de Conceição Evaristo, assim como de outras escritoras negras, elas contribuem para uma narrativa mais inclusiva e diversificada, sim, no sentido de dar mais espaço, de visibilizar essas vozes que foram excluídas, mas também de denunciar, de provocar, de problematizar essas questões que são questões naturalizadas como parte da sociedade, como, por exemplo, o racismo estrutural, o sexismo. Então, quando ela dá voz a essas questões, ela busca refutar o discurso dominante, trazendo novos discursos, novos não, outros discursos que não eram vistos antes, que eram discursos excluídos, discursos que não tinham visibilidade porque eram estigmatizados. No caso da Conceição Evaristo, ela vai se contrapor ao discurso dominante, reverberando ele no sentido de provocá-lo, de problematizá-lo, de provocar também rachaduras, como ela mesma diz, no discurso dominante, trazendo perspectivas subalternizadas para a literatura. Matheus, comentamos agora. Então, tem mais uma do Marco Antônio Struve, eu só peço desculpas aqui que eu postei a lista de presença. É importante só ressaltar que para respondê-la tem que ser feito um login prévio. E aí, após esse login, a possibilidade de preenchimento dela, tá bom? Vou para a segunda questão levantada pelo Marco Antônio Struve, né? Qual o papel dos cadernos negros na construção de uma literatura negra e na obra da Conceição Evaristo? Agora eu passo a palavra para Sibeli. Pode falar, Como a Sibeli. pergunta? Eu não consegui achar aqui a pergunta. Eu vou repetir aqui. Qual o papel dos cadernos negros na construção de uma literatura negra e na obra da Conceição Evaristo? Eles foram imprescindíveis na difusão de autores negros, não somente Conceição Evaristo, mas também outros autores negros, na publicação de suas obras e também dar mais visibilidade, espaço de publicação que anteriormente ela não conseguia ter e que ela só foi conseguir a partir desse espaço nos cadernos negros e também a partir do movimento Quilombos hoje. Então, esse movimento ele foi de suma importância na sua expansão enquanto autora, na publicação de livros e também na discussão de ideias, porque eles também discutiam entre si ideias, perspectivas, traziam novos questionamentos a serem abordados. Ela publicava não somente contos, como ela publicou muitos dos contos que fazem parte do livro Olhos d'Água, mas também poesias, não somente a prosa, mas também poesias. Ela trouxe diversas inquietações, como vocês puderam ver, são inquietações pertinentes e são inquietações
contemporâneas, que fazem parte do nosso cotidiano e que se mantêm distante. Ela trouxe esses questionamentos para suas obras como uma forma de problematizar, de transcender esse espaço da literatura como um espaço não somente de aspectos ficcionais, mas também de inquietações de um tempo, de seu tempo, de sujeito enquanto sujeito, escritor e sujeito personagem. Então, sim, o Cadernos Negros contribui, sim, na construção da literatura afro-brasileira, assim como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, e também contribuiu na própria construção da Conceição enquanto autora, sobretudo dentro do mercado editorial. Cláudio Carneiro levantou a mão. Eu acho que, por enquanto, a gente não tem mais nada escrito, né, Matheus? Podemos passar a palavra para ele. Exatamente. A gente só reforçar, professor, desculpa, mas se alguém tiver qualquer dúvida, pode, como fez o Cláudio, levantar a mão ou digitar no chat que eu copio e posso ler para a professora Sibeli, tá bom? Posso falar então? Pronto, boa tarde a todos e todas. Parabéns, professora, pela sua pesquisa, pela sua apresentação. Na verdade, eu queria perguntar à senhora se a senhora já utilizou os textos da professora Conceição Evaristo, desculpa, na sala de aula. E se a senhora utilizou, como foi a resposta dos alunos, dos estudantes? Porque é importante, principalmente para os professores de ensino médio, introduzir as autoras negras na sala de aula e mostrar que a literatura pode ser, sim, feita por qualquer pessoa, e principalmente pelas mulheres. A gente tem um déficit na literatura, na sala de aula hoje, muito grande. Tem escolas hoje que praticamente tirou a literatura do currículo. Eu, quando estudante do antigo segundo grau, que era na época que eu estudei, a gente tinha disciplina de literatura. Hoje, com essa bagunça de disciplinas, está tudo muito caótico. Então, gostaria de saber se a professora teve essa experiência e, se puder, fazer um pequeno resumo aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado. Pode falar, Sibeli. Bom, professor, ainda não tive essa experiência, mas sem dúvida alguma é uma experiência muito enriquecedora, sobretudo porque a gente estuda muito a questão de uma literatura elitizada na escola, sobretudo no ensino médio. Então, seria interessante trazer esses autores que fazem parte da literatura afro-brasileira, um olhar mais decolonial, no sentido de descolonizar esse pensamento dominante, esse pensamento hegemônico, e trazer novos olhares acerca da realidade brasileira, de quem faz parte do Brasil, de como é a cara do Brasil. Então, acho que seria muito interessante trazer oficinas, trazer palestras, trazer produções dos alunos mesmo, que eles se sintam protagonistas, porque, afinal de contas, a educação ela tem essa permeabilidade de tornar os alunos protagonistas nesses contextos e protagonistas da sua própria formação. Então, sem dúvida alguma, a Conceição Evaristo, ela vem a contribuir muito. Eu espero que eu tenha oportunidades no futuro de trazer ela para dentro da sala de aula. Com certeza a senhora vai fazer uma bela apresentação. Desejo sucesso. Muito obrigado. Eu queria aproveitar essa pergunta do Cláudio Carneiro, que na verdade, ele observou e fez um comentário sobre a potencialidade da obra de Conceição Evaristo para o ensino de sala de aula. Afinal, se ela é uma autora exatamente marcada por essas escrevivências, né? Quer dizer, histórias que fazem parte dessas comunidades. Essa questão, por exemplo, o conto que se falou sobre a bala perdida e cada um dos contos, né? Até vou fazer um comentário sobre um deles, que foram só os que foram expostos aqui pela Sibeli
que foram poucos por causa do tempo, mas só esses que a gente já viu aqui, a gente já vê a potencialidade dessa literatura para ser trabalhada na escola, porque ela coloca aquele aluno, né, numa relação com uma realidade que ocorre com eles. E não só que uma realidade que ocorre com eles, uma realidade que precisa ser problematizada, que precisa ser criticada, que pode trazer consciência social. Então, essa pergunta foi muito importante do Cláudio Carneiro, que ela toca uma questão importante, que é a potencialidade da obra de Conceição Evaristo para o ensino, né, seja um ensino de literatura e trazendo até as questões históricas, né, da nossa vida, da história do tempo presente que vivemos. Então, eu queria perguntar sobre uma segunda potencialidade que eu percebi, perguntar para a Cibele. Quando você estava narrando, Cibele, os contos, você narrou muito bem, né, os contos e houve uma confluência entre a autora, que naturalmente é uma grande escritora, uma escritora magnífica, e você, conhecendo muito bem essas histórias, você conseguiu nos trazer aqui o resumo de algumas dessas histórias. Quando você estava narrando, por exemplo, me chamou a atenção, todos os casos eu gostei, eu achei que cabem no mesmo comentário, mas quando você estava narrando o conto da Maria, que era que trabalhadora, né, negra, e ela vai num ônibus e o ônibus é assaltado. E um antigo namorado, né, dela, que então criminoso, assalta, e eles não assaltam ela e tudo, aí as pessoas começam a desconfiar delas, né? E essa história ela não é fantasiosa, né? Por exemplo, uma vez ocorreu, só para vocês verem, ocorreu com meu irmão branco, né? Mas ele trabalha na UFRJ, Ilha do Governador. Por algum motivo, uma vez ocorreu isso, do ônibus ser assaltado, por algum motivo não resolveram assaltar ele. Não sei qual, nem ele sabe qual foi o motivo. Talvez os assaltantes tivessem visto que que eles já tivessem visto ele em algum momento, porque ele sempre pegava aquele ônibus ali e não assaltaram. E as pessoas do ônibus começaram a pensar assim, mas por que ele ali não foi assaltado? Veja. Então, quando você agrega a questão do... E ele não sofria racismo, não é branco, né? Quer dizer, mas já gerou essa discussão. Né? Será que não é parceiro dos assaltantes? Por que não assaltaram só ele? Nem ele sabe por que não assaltaram ele. Quando a gente agrega a questão do racismo, a gente vê que talvez se ele fosse negro, tivesse um desfecho parecido com essa história, agregado à questão do racismo. Então, é uma história que perfeitamente pode acontecer. Muito bem sacada a história e, ao mesmo tempo, uma história que pode acontecer perfeitamente. Ela ilustra preconceitos que existem na vida diária. Então, esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto sobre esse conto que eu queria comentar, que se refere a uma nova potencialidade para ser comentada no trabalho da Conceição Evaristo, é que quando você foi narrando, eu fui vendo essa história. Eu geralmente eu também tenho um tipo de relação assim com certos autores, né, que com a certa narratividade de certos autores, se uma pessoa for me contando a história, eu começo a ver a cena. Talvez pelo meu interesse em cinema também, eu já vou vendo. Então, vamos dizer, à medida que você foi contando essa história da personagem, eu fui vendo a personagem entrando no ônibus, né, os assaltantes, e depois as pessoas, e depois a afronta do passageiro racista que foi em cima dela, e depois
o linchamento e tudo. Fui vendo essa narrativa. Então, eu achei muito interessante, porque me despertou a potencialidade dessa obra de Conceição Evaristo para para a interdisciplinaridade, né, a intertextualidade e a aplicabilidade a outros campos de expressão, como o cinema, a televisão e o teatro. Porque me pareceu, pelo menos esses contos que você narrou, e particularmente esse, me pareceram contos onde as imagens são muito vivas, a gente consegue ouvir a história e imaginar a cena. Não são todos os autores que conseguem isso. Né, tem bons autores que não conseguem, que são bons, a gente gosta da literatura, mas você não consegue imaginar imediatamente uma cena como ele. E tem aqueles autores que são autores cinematográficos. Você vai lendo e você já vai imaginando a história. Você percebe que essa história poderia se transformar num filme, ou se transformar num caso especial de televisão, ou ser encenada num teatro. Então, tendo percebido essas 3 potencialidades da obra de Conceição Evaristo para o cinema, para a televisão e para o teatro, eu queria perguntar se você, por acaso, você já conhece ou já sabe, primeiro, se você concorda com isso que eu observei, só de ouvir a sua narrativa sobre a obra, sobre o conto da Conceição Evaristo, que realmente a imagem, o papel das imagens é muito presente na literatura dela. Se você concorda com isso. E a segunda parte da questão é se já foram feitas as experiências de aplicação da obra dela, dos contos, por exemplo, serem transferidos para o cinema, se já foram feito algum filme, algum curta-metragem sobre obras de Conceição Evaristo, ou se já foram experiência de levar para o teatro, seja as obras narrativas, que é a que eu estou comentando nesse momento, mas a gente também tem uma produção muito importante, que é a obra poética. E a obra poética também pode ser levada com sucesso para o teatro. Então, se já foram feitas essas experiências de levar para o cinema, para a televisão e para o teatro as obras de Conceição Evaristo, eu fiquei com essa curiosidade. Se não foram feitas, eu acho que, né, esse momento aqui até convida isso, que as pessoas prestem atenção nessa potencialidade da obra de Conceição Evaristo para essas outras formas de expressão, que são o cinema, a TV, os filmes de TV, ou as séries, ou até as novelas, quem sabe, e o teatro. Então, eu devolvo para o seu comentário, Cibele, o que já foi feito algo nessa direção, e também, ao mesmo tempo, realmente foi uma impressão válida essa minha, de que a imagem tem um papel muito importante na narratividade dela, nesses contos? Eu devolvo a palavra para você nesse momento. Sim, professor, realmente a imagem ela tem uma importância muito grande na narração das histórias. Inclusive, eu tive essa impressão com o conto Ei Ardoca, que é um jovem que ele, desde quando estava no útero da mãe dele, ele escutava o barulho do metrô, porque ele morava próximo ao metrô e a mãe dele precisava pegar o metrô todos os dias para ir ao trabalho. Então, ele se lembra, desde quando era um feto, ele se lembra dos momentos que ele estava no trem. Isso vai até o momento em que ele tem uma epifania em relação ao barulho do trem, que esse barulho ele vai fazer com que ele reflita sobre a vida, sobre aquilo que ele traz como vida, até o momento em que ele se joga dentro do chão do local em que ele esperava o trem, morto, porque ele havia ingerido veneno. E as pessoas se aproximam dele perguntando: quem é ele? Ah, ele é fulano, que eu sempre via no trem. Então eles ficam se perguntando quem é ele, e ele fica imaginando as pessoas. Ele não consegue falar, não consegue
interagir por conta da condição em que ele estava, mas ele fica dialogando mentalmente com as pessoas. Fulano é isso, ciclano é aquilo, e uma dessas pessoas que diz que é amigo dele chega, se aproxima dele, a gente pensa que ele vai ajudar, ele acaba roubando a carteira dele. Então, ele fica refletindo sobre isso nos últimos instantes da sua vida. Então, eu tive essa impressão de ficar imaginando como ele se relacionou com o trem, desde como era um feto até o momento final da sua vida. Então, ele nasceu praticamente no trem e morreu numa estação de trem. Então, tudo isso a gente vai imaginando como cada cena ela se constitui e como ele se relaciona com outras pessoas, porque ele fica dialogando de uma certa forma com os outros, ele observa o mundo ao seu redor, ele sempre vai descrevendo as pessoas que estão ao redor, o seu cotidiano, e até quando ele está quase morto, ele descreve o que ele vê, o espanto das pessoas, ou a tragédia em si, ou como as pessoas elas passam por ele e simplesmente não se importam. É como se ele fosse mais um morto na estação de trem. Então, a gente percebe muito isso. E sobre a questão de já ter sido produzido, eu não conheço, mas eu acredito que não, porque nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar ainda, mas sem dúvida nenhuma, era uma oportunidade excelente trazer para a televisão, o cinema, o teatro, essas histórias que são histórias tão do cotidiano, ela consegue trazer questões poéticas para o cotidiano, questões trágicas, ela consegue trazer esse sentimentalismo que comove a gente, que aproxima a gente dos escritos dela, e isso é muito tocante, é muito poético. Acho que essa palavra resumiria como a Conceição Evaristo ela consegue se relacionar com o leitor, trazendo histórias do cotidiano, histórias que talvez, se a gente estivesse lá, não ia prestar atenção, ou ia querer evitar, porque ninguém queria ver a pessoa morrendo numa estação de trem, a gente ia passar direto, a gente não ia ter essa empatia de procurar saber quem é ela, ou tentar ajudar. Boa parte das pessoas simplesmente ia ficar olhando, não ia ajudar, ia ficar distante. E a Conceição não, ela trouxe esse olhar, assim como Maria. Quem parou para pensar na Maria enquanto ser humano, enquanto mulher? Será mesmo que ela tinha um relacionamento com a pessoa que estava fazendo o assalto? Poucas pessoas nos perguntaram isso. A maioria quis alvejar ela, quis ofendê-la, quis violentá-la, até que ela levou à morte, de tanto que ela foi violentada. Então, essas questões são passadas quase invisíveis. E a gente vê muito na questão das estatísticas. Quanto a população negra é morta por ano em tentativas de violência, como o caso de Maria, ou alvejo de balas dentro de comunidades periféricas. Quantas pessoas são mortas e não se sabe o porquê que elas morreram? Simplesmente vítimas da violência que viram a estatística. Eu imagino que a Conceição Evaristo ela trouxe esses casos justamente para chamar a nossa atenção. Como o cotidiano ele é rico de informações, rico de problemas que a gente mesmo não se dá conta. E eu achei também muito interessante esse conto que você narrou agora para nós, né? Porque ele mostra a marca do artista, né? Porque as pessoas podem contar uma mesma história de muitas maneiras, né? O mesmo fato, vamos dizer que esse acontecimento tenha sido um acontecimento real, vamos supor que fosse. Muitas pessoas poderiam produzir diferentes histórias a partir desses eventos, mas como que ela consegue criar uma narrativa artisticamente perfeita a partir dessa história, né? Do rapaz que dentro do útero da mãe já ouvia o trem, depois ele se torna um trabalhador que passa a usar o trem, frequentar o trem, e finalmente ele morre no trem, né? Ou pelo trem, né? Quer dizer, como que o trem pauta a vida do personagem do início ao fim, criando uma unidade, né? Criativa em torno da história. Quer dizer, isso aí também é um toque, né, de realmente uma grande escritora, né? Talvez outras pessoas não percebessem essa potencialidade de construir a história dessa maneira, né?
O trem atravessa a vida, né, do personagem. Mas, então, fica um convite, né, a partir disso que a gente discutiu aqui, de que as pessoas se interessem pela obra de Conceição Evaristo para essas possibilidades do cinema, da televisão, da novela, ou também do teatro, né? Matheus, a gente tem outras perguntas, outros questionamentos? Não, professor, a gente encerrou nas questões. Certo. E alguém gostaria ainda de fazer mais algum comentário? Nós estamos aqui, nesse momento, a gente está se aproximando aqui do nosso horizonte, né? Que são as 16 horas, né? E se ninguém tiver algum comentário, eu gostaria de fazer os meus comentários, né, finais sobre esse momento de hoje. Depois, passar a palavra para a Cibele Gomes, agradecendo a ela, para ela também fazer os seus comentários finais aqui desse evento. E, finalmente, eu passaria, a palavra vai automaticamente para o Matheus, que vai dar os recados relacionados ao LAPET. Eu, de minha parte, gostei muito. Isso me levou, porque a gente tem uma literatura no Brasil muito rica, muitos autores riquíssimos, e a gente não tem muito tempo de ler, né? Todos os autores que deveria ler, todos os autores nacionais. A gente também já existe também os autores internacionais, os clássicos que a gente precisa ler, manter em dia e tal, e tem os brasileiros, e nem sempre eu, por exemplo, eu tenho filas de livros que eu ainda estou por ler, de literatura, eu vou ler em algum momento, mas então eu vou acumulando esses autores, né? E essa palestra de hoje me levou a me aproximar da obra da Conceição Evaristo, né? Conhecê-la, embora eu já tivesse ouvido falar, né, com personagens que já de projeção na literatura, mas ainda não tinha me aproximado da trajetória dela, né? Para estar aqui nesse diálogo, eu me aproximei mais, né? Fui fazer uma pesquisa sobre quem era a Conceição Evaristo, e certamente já é uma autora que eu já fiquei interessado em começar a ler em maior extensão e profundidade a partir desse momento aqui. Então, eu achei que já foi um primeiro ganho muito importante dessa palestra de hoje, né? Para quem não conhece ainda a autora, fica aqui o convite para que as pessoas leiam, né? Mais essa autora nacional que é tão representativa e, inclusive, tem essa peculiaridade de trabalhar nessa interseccionalidade entre mulher negra trabalhadora, oriunda da classe trabalhadora. Então, esse foi um primeiro aspecto muito importante aqui desse encontro de hoje. O segundo aspecto, eu acho que também foi esse comentário final que nós desenvolvemos nessa conversa, de que a Conceição Evaristo poderia muito bem ser levada, ela tem potencialidade para ser levada para o cinema, para o teatro, para os gêneros televisivos, como as novelas. E um comentário importante que também foi feito pelo Cláudio, e foi muito importante hoje, que é a potencialidade da autora também para ser levada para o ensino, né? Ser mostrada mesmo aos nossos alunos, estudantes, né? Não apenas por ser uma grande autora nacional, com potencialidades como escritora, que nós todos vimos e tivemos a oportunidade de discutir hoje, mas também pelo tipo específico de literatura que ela produz, que é uma literatura que coloca o leitor, né, em formação, que é o aluno no nível escolar, em contato com uma literatura que expõe uma vivência
que bem pode ser a vivência dele, né? Ou seja, a literatura que coloca essa interação com a própria vida. Então, eu achei esses pontos que foram discutidos hoje aqui muito importantes. E eu queria parabenizar a maneira como a Cibele Gomes apresentou a sua própria pesquisa sobre a autora e, ao mesmo tempo, fazendo isso, também nos apresentou a autora em diversos dos seus aspectos e potencialidades. Nesse sentido, eu agradeço muito a sua presença, Cibele, e passo a palavra agora para você fazer os seus comentários finais, depois a palavra já vai automaticamente para o Matheus. A palavra, então, é sua, Cibele. Eu tenho muito a agradecer pela oportunidade, sobretudo porque, não sei se foi, acho que foi coincidência, hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Estar falando da Conceição Evaristo hoje é um privilégio muito grande, e eu tenho certeza que o que eu falei não corresponde nem um terço da dimensão que é Conceição Evaristo, da relevância que ela tem para a nossa literatura, para a nossa historiografia, para todos os campos que constituem a interdisciplinaridade. Então, Conceição Evaristo é muito grande, é uma escritora muito, muito importante para a literatura afro-brasileira. Como mulher negra, como escritora negra, como uma voz gritante dentro dos movimentos sociais, como alguém que constitui um espaço de lugar de fala, tanto para as mulheres negras, como para os homens, para as crianças, para os idosos. Então, Conceição Evaristo, ela assume um papel muito importante de trazer essas vozes que foram silenciadas. E eu deixo a esperança de que ela possa ganhar mais visibilidade ainda, não somente aqui no Brasil, como também no exterior, e que mais pessoas possam escrever sobre ela, buscar se aprofundar sobre os conhecimentos que giram em torno da escritora e das suas potencialidades como literata, e também na produção de trabalhos acadêmicos. Ela é muito importante e ela precisa de visibilidade, então eu espero que haja essa visibilidade de forma mais acentuada, que mais pessoas busquem procurar pesquisar sobre ela, que possam desenvolver monografias, teses, dissertações, porque ela tem um potencial muito grande. Esse potencial ele deve ser escrito, deve ser tratado dentro da academia e também deve ser tratado dentro do campo literário, que é o campo em que ela se constitui enquanto protagonista, enquanto sujeito. Então, ela mesmo disse que a literatura ela fala mais do que a própria escrita em si, do que o que ela já vivenciou. Ela diz que a sua literatura ela é maior em comparação com ela sendo escritora. A literatura é maior do que o escritor. Então, nesse sentido, a literatura é muito grande, muito vasta e muito passível de ser explorada, porque é apaixonante ler Conceição Evaristo. E eu espero que vocês que tenham participado hoje se apaixonem um pouco por ela, porque é muito lindo os seus romances, sua prosa e também a sua poesia. É muito vasta e eu espero que todos possam entrar em contato com ela, porque é o grande objetivo mesmo. Antes de passar a palavra para o Matheus, eu queria só fazer um comentário sobre o nosso laboratório. Ele é protegido pelas coincidências, né? Porque eu não sei se a equipe, porque a equipe é autônoma para selecionar os temas, e se eles pensaram alguma coisa foi uma coincidência, mas as coincidências ocorrem muito, né? Por exemplo, então hoje, né, a gente está falando aqui sobre Conceição Evaristo e, ao mesmo tempo, é o Dia da Literatura Latino-Americana e Caribenha, e teve mais duas oportunidades em que ocorreram essas coincidências. É como se a gente tivesse apadrinhado por aí, né? Teve uma que era uma discussão sobre os povos indígenas, né? E eu tinha marcado muitos meses antes, com uma autora, né, que até escreveu no livro A Historiografia como Fonte Histórica, um dos capítulos, né, sobre os povos indígenas. E quando a gente foi ver, no dia que estava marcado para ela falar, era a própria semana da discussão do Marco Zero, né, aquela discussão que estava importante, né, sobre os povos indígenas. E a outra coincidência importante,
curiosa também foi com o José Jorge, que recentemente, que é um historiador baiano, né, cego, e que estudou cegos, já escreveu sobre isso, na história dos cegos e tudo. Eu chamei ele para fazer a palestra aqui, ele também fez, mas aí, quando eu fui ver, eu não sabia nada disso, a palestra tinha caído exatamente no Dia Mundial do Cego. Quer dizer, parece, né, como se o laboratório estivesse aí protegido por coincidências interessantes, né, e como se a gente tivesse planejado, né? Mas eu acho isso muito interessante, né, de ocorrer, né? Bom, mas nesse momento eu vou passar a palavra para o Matheus para ele dar os recados relativos ao LAPET. Obrigado, professor. Obrigada, Cibele, por ter feito essa palestra maravilhosa. Dizer que não foi só uma simples coincidência, porque a Marcele, que teve incluída nessa questão da organização, ela tentou, de todas as formas possíveis, jogar para hoje justamente essa apresentação, e acabou que deu certo, né? Então, de certa forma, casou muito com a data do Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, com uma apresentação sobre Conceição Evaristo, né? As últimas informações, então, é reforçar a lista de presença. Para quem não assinou, por favor, assine. Ela já vai estar sendo fechada. Geralmente, o certificado ele ocorre instantaneamente, mas logo, se tiver qualquer tipo de problema, a gente pede pelo menos um prazo de 30 dias que a gente consegue resolver, tá? Só comunicar por e-mail. Segunda questão são as nossas redes sociais, então a gente estimula que todos vocês possam estar acompanhando tanto o e-mail, o Facebook, o Instagram, o canal do YouTube, como também o Linktree, que ele tem algumas informações mais atualizadas sobre os nossos eventos. São ali, né, nessas redes sociais, que a gente consegue divulgar os nossos eventos e também possibilitar uma maior integração com todos. Por fim, existe a possibilidade de uma participação da comunidade mais ampla do LAPETI, como já dito no início, para fazer essa inscrição dentro do nosso laboratório. Nome completo, link do currículo Lattes e CPF, vocês podem estar encaminhando ao nosso e-mail, e assim a gente está fazendo a inserção e a inscrição. Mais uma vez, um agradecimento ao professor José Adilson Barros, a Cibele, que também teve essa apresentação muito importante para todos nós, e a todos os que estão presentes também agradecemos. E, nesse momento, nós encerramos mais esse evento do ciclo Interdisciplinaridades, promovido pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridade. Obrigado a todos e até o próximo evento deste mesmo ciclo no mês que vem. Obrigado.